Olá, tudo bem? Estamos de volta aqui mais uma vez para darmos continuidade ao nosso estudo da lição deste trimestre, lição de número 3. O título da lição dessa semana é Imagens do Casamento. Mas antes de entrarmos no tema da lição, para você que não esteve conosco aqui na lição número 1 nem na lição número 2, nós lançamos um sorteio lá na lição número 1, onde nós sorteamos no sábado passado, inclusive o vídeo do sorteio foi ao vivo, está lá no meu Instagram, daniel.stai7. Nós sorteamos uma assinatura de lição. O sorteio foi lançado na lição número 1. E quem venceu foi nossa irmã Marlúcia. Marlúcia, então, receberá a assinatura da lição por um ano. Então, a partir do próximo trimestre, ela receberá a lição e receberá nos próximos 4 trimestres, então, a lição da Escola Sabatina na sua casa. Para você que não participou, nós lançaremos outros sorteios no decorrer deste trimestre. E para você que está chegando agora, aqui nós fazemos um resumo semanal. Então, todo sábado eu lanço aqui um vídeo do resumo da semana então que está se iniciando, né? E além desse resumo semanal, nesse trimestre nós faremos também um resumo mensal. Então, todo mês, né, a cada 4 lições, nós faremos um resumo então mensal, para nós relembrarmos aquilo que estamos estudando, porque quando a gente chega às vezes na lição número 4, 5, 6, a gente já esqueceu um pouco o que estudou nas primeiras lições, então nós aqui resolvemos a partir desse trimestre, fazer também um resumo mensal. Então, além do resumo semanal, teremos um resumo mensal, para lembrarmos aí de tudo aquilo que nós já estudamos. Acho que isso vai ser muito interessante, muito importante para a continuidade do nosso estudo. Bem, então para você que ainda não assistiu aqui nenhum vídeo conosco, então seja muito bem-vindo aqui no nosso canal. Tá? Espero vê-lo de volta nas próximas lições. Então, entrando no tema da lição de número 3, como nós falamos o título, Imagens do Casamento. Na lição anterior, nós vimos ali o fundamento de Gênesis, onde nós percebemos a importância da primeira menção. Então, nós vemos, por exemplo, lá em Apocalipse, quando fala de amor, nós buscamos onde na Bíblia temos a primeira menção do amor. E percebemos que lá em Gênesis nós temos a primeira menção do amor. Justamente no momento em que Abraão ele foi sacrificar Isaac, ali nós temos a primeira menção do amor, né? Do filho, do único filho sendo entregue. A gente conseguiu entender que em Gênesis nós temos o fundamento de muitas ideias que são abordadas no decorrer da palavra de Deus. E percebemos então a importância de buscar a primeira menção, entendendo que a primeira menção ela é o fundamento, né? Ela lança uma base para nós estudarmos aquele conceito que será abordado durante toda a palavra de Deus, né, onde nós percebemos que Deus ele vai lançando mais luz a cada momento que passa, ele vai então tornando mais complexo aquela ideia. E vimos então que a importância da primeira menção é porque a primeira menção sobre determinada ideia, ela vai lançar então uma base que vai nos fundamentar e nos ajudar a compreender quando Deus ele vai lançando mais luz sobre aquela ideia, nós então estaremos melhor preparados para compreender. Né? E dentro desse contexto, né, lembrando que nós estudamos lá na lição número 1, né, na lição número 1, a importância de entendermos que a Bíblia ela explica ela mesma, né? Então quando nós vemos um conceito, uma ideia, um símbolo na profecia, nós temos que buscar a explicação na própria Bíblia, né? Porque a Bíblia ela explica ela mesma. E isso é um conceito que nós temos que ter aqui no decorrer de todo o trimestre, para nós buscarmos as explicações, buscarmos então o entendimento de determinada ideia dentro da própria Bíblia, porque ela explica ela mesma, ok? Então, dentro desse contexto, nós temos a imagem do casamento, né? Nós vamos perceber que lá em Apocalipse 19:9, nós temos uma ideia sobre casamento lançada lá na profecia. Apocalipse 19:9 diz assim: então me falou o anjo, escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E acrescentou, são estas as verdadeiras palavras de Deus. Então temos aqui, né, bem-aventurados que são chamados às bodas do Cordeiro. Nós temos uma ideia de casamento sendo lançada aqui na profecia bíblica. E como nós estudamos nas lições anteriores, né, nós precisamos buscar compreender o que quer dizer o casamento na profecia, o que quer dizer essa ideia das bodas do cordeiro, buscando entender o que já foi dito na palavra de Deus sobre casamento. É assim que nós vamos entender a profecia, buscando a explicação na própria palavra de Deus, né? Utilizando o Antigo Testamento, utilizando a primeira menção. É dessa forma que nós compreendemos. Então, o que é falado sobre casamento na palavra de Deus? Essa é a ideia.
né? E nós vamos perceber então que Deus ele quer nos mostrar, através da instituição do casamento, justamente a sua relação para conosco, né? A relação que ele quer ter conosco. Então, apesar da instituição casamento estar bem distorcida hoje em dia por conta da entrada do pecado no mundo, ainda assim é uma instituição que muito nos mostra a maneira que Deus ele quer se relacionar conosco, a maneira íntima, o amor de Deus para conosco, né? O amor de Deus para com a sua noiva. Nós vamos ver aqui alguns textos no decorrer da lição de hoje que trazem essa ideia. Então, apesar da instituição casamento estar corrompida no mundo de pecado, ainda assim nós podemos perceber, né, através dessa instituição, a maneira que Deus ele quer se relacionar conosco. Né? E é evidente que, como é uma instituição que justamente Deus ele quer nos mostrar a maneira que ele quer se relacionar conosco, né? A sua aliança que ele faz conosco, que ele fez com o seu povo, né? Que ele faz com o seu povo, por ser uma instituição que quer nos trazer todo esse entendimento, é evidente que o inimigo vai atacar. Entende? É evidente que o inimigo vai atacar essas instituições que Deus ele estabelece, onde ele quer mostrar um relacionamento seu para conosco. Assim como, por exemplo, a instituição do sábado. Né? O sábado, nada mais, nada menos, de forma bem básica, quer mostrar justamente um Deus que deseja se relacionar conosco. E o inimigo, o que ele faz? Ele ataca. O casamento, mesma coisa. Basicamente, quer mostrar a forma que Deus quer se relacionar para conosco, né? Se relacionar com a sua criatura. E o que o inimigo faz? Ataca. Para a gente poder, então, né, para que a humanidade ela perca essa ideia de um Deus que deseja se relacionar com a sua criatura. E por isso o inimigo, então, ataca. Né? E vamos, então, aqui ver algumas ideias que a lição ela nos traz sobre essa imagem do casamento. Então, a profecia ela lança uma ideia sobre casamento, né? Bem-aventurados que vêm nas bodas do Cordeiro. E vamos, então, buscar o que a Bíblia fala sobre casamento. Lá em Gênesis, capítulo 2, verso 23 a 25, Gênesis 2, 23 a 25, nós temos assim: disse Adão, esta é agora osso dos meus ossos e carne da minha carne. Esta será chamada varoa, porquanto do varão foi tomada. Portanto, deixará o varão, seu pai, a sua mãe, apegar-se-á à sua mulher, e serão ambos uma carne. E ambos estavam nus, o homem e a sua mulher, e não se envergonhavam. Então, nós temos aqui a ideia do casamento lá no Éden. Né? Um casamento puro, perfeito. Um Adão que demonstrava amor pela sua mulher. Né? Osso dos meus ossos e carne da minha carne. E essa ideia vai ser abordada lá no Novo Testamento, também em Efésios capítulo 5, 29 a 32, onde diz assim: porque nunca ninguém aborreceu a sua própria carne. Né? Então, lá atrás, em Gênesis fala, né, a primeira menção, né, sobre essa ideia, né, carne da minha carne. E aqui Efésios fala: ninguém vai aborrecer a sua própria carne. Antes, a alimenta e sustenta, como também o Senhor a igreja. Então aqui você já tem uma ideia bem clara, né, que essa instituição casamento, ela quer nos mostrar como o Senhor quer se relacionar com a sua igreja. Né? Uma relação de cuidado, uma relação de amor. Porque ninguém aborrece a sua própria carne. Né? Então, por quê? O que faz então? Cuida, ama, demonstra cuidado, demonstra amor. E essa é a relação que Deus ele quer ter conosco. E continuando aqui no verso 30 de Efésios capítulo 5 ainda, diz assim: porque somos membros do seu corpo. Por isso deixará o homem seu pai e sua mãe e unirá a sua mulher, e serão dois numa carne. Grande é este mistério, digo-o, porém, a respeito de Cristo da igreja. Então você percebe como que essa ideia de casamento, relação de Deus para conosco, ela vai se misturando aqui no texto. Né? Porque ela quer nos mostrar esse conceito. Né? Um Deus que deseja se relacionar com a sua igreja. Né? Cuidar do seu povo. Amar o seu povo. Essa é a ideia da instituição casamento. E como nós falamos no início da lição, apesar de estar extremamente corrompida por conta da entrada do pecado no mundo, né? Em cada época que passa a gente vê como cada vez está mais corrompida a instituição casamento, apesar disso,
ainda podemos entender, podemos enxergar, né, de forma didática um Deus que quer mostrar para nós que ele é um Deus criador que deseja se relacionar com o seu povo, né? Então é muito importante, muito interessante isso. Continuando então aqui na lição de segunda-feira, para a gente dar uma avançada aqui, em Ezequiel 16, 4 a 14, depois você pode ler com calma, depois você vai ler com calma, né, estudando a sua lição dia a dia, lembrando que a ideia aqui do nosso resumo não é você substituir o seu estudo diário por um resumo, até porque nós temos vários resumos aqui na internet, né? Nós temos vários resumos aqui no YouTube. Várias pessoas colocam resumos da lição da escola sabatina. A ideia não é você substituir o seu estudo diário por esses resumos todos, mas não, o resumo é uma possibilidade de você já estar estudando previamente, de você já estar reforçando seu estudo depois da semana, enfim. Mas não deixe de abrir a sua Bíblia diariamente. Não deixe de abrir a sua lição diariamente. Estude diariamente, porque a ideia da lição da Escola Sabatina justamente é essa, né? Você estudar diariamente, você ter um contato com Deus diário através do estudo da sua palavra. Beleza? Em Ezequiel 16, então, 4 a 14, depois você lê com calma esses textos, ele diz aqui basicamente, nos mostrando a nação de Israel como uma criança, né? E aí você tem essa nação abandonada, de certa forma, mas Deus ele cuida dela até que ela cresce e Deus então se resolve casar com ela. Né? E nós temos então um Deus que faz uma aliança com a nação de Israel. Né? Então a ideia do casamento, né? Então Deus ele pega, ele cuida, né? Uma criança abandonada, ele pega, cuida, cresce, e Deus então se casa com ela. Né? E a partir do casamento, né, desse casamento de Deus com a nação de Israel, lá no verso 14 de Ezequiel 16, diz assim: E correu a tua fama entre as nações, por causa da tua formosura, pois era perfeita, por causa da minha glória que eu tinha posto sobre ti, diz o Senhor Jeová. Então, é um casamento que torna, então, né, a noiva, né, o povo de Israel, a nação de Israel, uma nação formosa, perfeita, atraente. Mas por quê? Por causa da minha glória que eu tinha posto sobre ti. Né? Então, é a presença de Deus que faz com que o povo ele seja, seja a noiva perfeita, bela, atraente. É a glória de Deus. Né? É por conta da glória de Deus que ele põe sobre ti. Então, essa é a ideia de entendermos, né, a importância desse casamento, né, de Deus com o seu povo. É Ele que faz o seu povo ser belo, perfeito e atraente. É Ele, é a sua presença, é a sua glória. Porém, lá no verso 15 de Ezequiel 16, logo na sequência, né, então a gente leu o 14, né, onde a gente percebe que a nação ela fica bela, perfeita, atraente, mas logo no verso seguinte, no verso 15, diz assim: Mas confiaste na tua formosura, e te corrompeste por causa da tua fama, e prostituías-te a todo o que passava para seres sua. Então, apesar desse casamento, né, de Deus com o povo de Israel, o povo ele se corrompe, ele se prostitui. E aí a ideia de prostituição aqui nos remete diretamente ao livro de Oséias, que justamente é na lição de terça-feira, né? Então a lição de segunda, ela vai conectar facilmente, né? A lição de terça, perdão, vai se conectar facilmente à lição de segunda-feira, porque a lição termina de segunda-feira falando ali sobre justamente um povo que se corrompe, apesar de um casamento perfeito, de um Deus que, por conta da sua glória que se põe sobre o povo, se torna uma noiva linda, bela, formosa, atraente. E agora vamos diretamente para um povo que, apesar disso tudo, é infiel, se prostitui. E a gente vai entender que essa ideia de prostituição espiritual aqui nesse conceito, né? Então perceba que lá em Oséias 1, verso 2, diz assim: O princípio da palavra do Senhor por Oséias. Disse, pois, o Senhor a Oséias: Vai, toma uma mulher de prostituições e filhos de prostituição, porque a terra se prostituiu, desviando-se do Senhor. Aqui o texto ele fica muito claro. Né? Então, até a parte ruim, digamos assim, né, de um casamento que se torna um casamento infiel, no caso, né, porque você percebe que a ideia da instituição casamento traz diversas
diversos ensinamentos sobre um Deus que quer se relacionar conosco, um Deus que nos ama, um Deus que torna a sua noiva bela, formosa, perfeita, mas até a parte ruim de um casamento, no caso infiel, né, nós também temos ensinamentos sobre como que Deus ele se sente quando o seu povo se prostitui. Né? Então, essa relação que Deus orienta Oséias a entrar, uma relação uma mulher que é infiel, que trai Oséias, né? É justamente ali para nos mostrar de forma muito clara como que o Senhor ele se sente, né, dentro de uma relação onde o seu povo, né, a sua noiva, é infiel a ele. Apesar de tudo que ele faz pela sua noiva, a sua noiva, né, o seu povo, então se torna infiel. Lá em Oséias 3, verso 1, diz assim: E o Senhor me disse, vai outra vez, ama uma mulher amada de seu amigo e adúltera, como o Senhor ama os filhos de Israel, embora eles olhem para outros deuses e amem os bolos de uvas. Então veja a ideia da prostituição espiritual. Né? Um povo que ama outros deuses, mas apesar disso, Deus continua amando o seu povo. Deus continua amando a sua noiva. E aqui ele recomenda então que Oséias ele faça isso, né? Orienta que Oséias faça isso. Né? Vai, ame, né? Apesar dela ser adúltera, prostituta, infiel, né? Ama, como o Senhor ama os filhos de Israel, que apesar de serem infiéis, apesar de buscarem outros deuses, Deus ainda ama o seu povo. Né? E isso é muito interessante, muito importante para nós hoje. Né? Apesar de sermos infiéis, apesar de desobedecermos ao nosso Deus, apesar de nos afastarmos dele, apesar de buscarmos outros deuses na nossa vida, e aqui nós podemos enumerar diversas coisas que podem ser deuses na nossa vida, né? Apesar disso tudo, Deus ainda nos ama. Deus ainda tem o interesse de manter a sua relação conosco. Deus ainda tem o interesse de renovar a sua aliança conosco, porque Ele nos ama. Ele nos ama infinitamente. Né? E isso é muito importante. E lá em Apocalipse 18, no verso 2 e 3, vai trazer justamente essa ideia da prostituta, né? E clamou fortemente com grande voz, dizendo: Caiu, caiu a grande Babilônia, e se tornou morada de demônios, e abrigo de todo espírito imundo, e refúgio de toda ave imunda e aborrecível. Verso 3 de Apocalipse 18 diz assim: Porque todas as nações beberam do vinho da ira da sua prostituição. Os reis da terra se prostituíram com ela, e os mercadores da terra se enriqueceram com a abundância de suas delícias. Então, justamente quando a gente vê na profecia a ideia de uma prostituição, né, a gente já tem essa menção no Antigo Testamento, nos mostrando o que é essa prostituição. O que é essa prostituição espiritual? Né? É o afastamento de Deus, é buscar outros deuses, é seguir, né, seguir outro Deus, seguir outras ideias que não são as orientações de Deus. Né? É se prostituir, é a prostituição espiritual. Então, quando a gente vê isso no Apocalipse, na profecia, nós já temos a explicação de forma muito clara anteriormente. Né? Mais uma vez, aqui, né, desculpa ser repetitivo, mas a ideia é essa, é buscar a explicação na própria Bíblia. É buscar a explicação de determinado elemento, determinado símbolo na própria palavra de Deus. Por quê? Porque a Bíblia, ela explica ela mesma. Isso a gente não pode esquecer em momento nenhum. Não podemos esquecer essa ideia para darmos continuidade, então, ao nosso estudo da lição durante todo esse trimestre, né, e o estudo das profecias, principalmente. Na sequência, nós temos lá em Gênesis 24, verso 1 e 2, Gênesis 24, verso 1 e verso 2, nós temos um momento onde Abraão, ele pede, né, para que seu servo mais velho, ele prometesse, né, o servo ali mais velho que governava a sua casa, né, que ele prometesse que buscaria esposa para o seu filho Isaque na sua parentela, para que ele não então se casasse com uma cananeia. Né? Então Abraão ele pede para que esse servo prometa a ele, né, jure que ele não permitiria que Isaque se casasse com uma cananeia, mas ele buscaria alguém na sua parentela para então que Isaque se casasse. E é evidente que aqui, né, isso não tem a ver com uma questão étnica, mas sim uma questão espiritual. Tem até um trecho da própria lição de quarta-feira que fala assim: Abraão sabia que as práticas religiosas de Canaã eram moralmente corrompidas e envolviam a adoração a falsos deuses.
para Isaac seria fácil cair nessas práticas se ele se casasse com uma cananeia. Então perceba que não tem a ver com uma ideia étnica, né? Mas uma ideia, uma questão espiritual. Porque se Isaac se casasse com uma cananeia, facilmente ele cairia, seria corrompido e também se prostituiria espiritualmente. Então esse é o ponto. Então, e o povo de Deus, no caso aqui, a gente tem que entender que o povo de Deus é que deve influenciar o mundo e não deve ser influenciado pelo mundo. O ponto aqui é esse. Nós precisamos ser a influência do mundo. A noiva de Deus, a noiva, aquele que tem uma aliança com o Criador, que se torna bela, perfeita e atraente. É essa noiva que deve influenciar o mundo. Não devemos ser influenciados pelo mundo. Infelizmente, muitas das vezes nós percebemos que aqueles que se intitulam como cristãos, na verdade, estão sendo muito mais influenciados pelo mundo do que influenciando o próprio mundo. Muitos a gente não consegue nem distinguir, alguma diferença com alguém que não é seguidor, de Cristo, com alguém que não é cristão, com alguém que não tem, o conhecimento de Deus como seu Criador, que não aceita, melhor dizendo, Deus como seu Criador. E aí eu pergunto para você, se você estiver no meio de pessoas ímpias, digamos assim, e você que se intitula cristão, para alguém que não conhece você, vai perceber alguma diferença ou vai te enxergar igual como todos? Essa é a ideia. Estamos sendo uma influência ou estamos sendo influenciados? E aí fica para a reflexão de cada um, porque você consegue sim facilmente responder essa pergunta de acordo com a sua vida. Você consegue sim me responder tranquilamente se você está sendo influência ou se está sendo influenciado. Há alguma diferença de você para as outras pessoas? Há alguma diferença? Se eu olhar para vocês, ou se qualquer outra pessoa olhar para vocês, vai ver alguma diferença no meio da multidão? Precisamos ser luz nesse mundo, precisamos ser influência nesse mundo. E justamente Abraão estava preocupado com isso, que Isaac continuasse sendo ali uma influência. E por isso, então, orienta que o seu servo prometesse, que buscaria uma esposa no meio da sua parentela, para que Isaac não fosse influenciado pelas mais influências ali, se ele se casasse com uma cananeia. Esse é o ponto. E nós temos também, de forma muito interessante, a lição ela trouxe aqui, de forma muito interessante, alguns paralelos, com Isaac e Rebeca. O casamento de Isaac e Rebeca, e um paralelo com a relação de Deus para conosco. Perceba que Rebeca estava distante, mas Isaac foi buscá-la. Assim como nós, muitas das vezes, estamos distantes do Senhor. Mas Ele vem nos buscar, porque Ele quer restaurar essa aliança, Ele quer restaurar esse casamento. Além disso, Rebeca aceitou ir com Isaac e foi abençoada. Quando nós aceitamos entrar num relacionamento com o nosso Criador, nós somos abençoados. Olha que paralelo maravilhoso, E por último, ela foi amada por Isaac, assim como nós somos amados pelo nosso Criador. Então a imagem de um casamento, ela justamente traz muitos elementos, muitos ensinamentos sobre como Deus ele quer se relacionar conosco. E então nós precisamos ter esse entendimento, e buscar entrar nessa relação com o nosso Criador. E uma outra ideia que a lição nos traz, apesar de toda essa questão, do casamento perfeito, de um Deus que torna a sua noiva perfeita, bela, atraente, apesar disso, a sua noiva se corrompe, se prostitui, trai o Criador, é infiel com o seu noivo, e dentro de todo esse contexto, há um momento, ou melhor dizendo, haverá um momento que Deus dará um basta para a infidelidade da humanidade. Há um momento que tem um basta. Então nós temos um Criador que busca a todo momento renovar essa aliança, que busca a todo momento restaurar esse casamento espiritual. Mas há um momento onde o Criador, há um momento onde Deus dará um basta para a infidelidade da humanidade. Para um cônjuge traído, há um momento sem volta, que se torna então impossível restaurar o casamento. Então o cônjuge que é traído,
Às vezes perdoa uma vez, perdoa duas, perdoa três, mas tem um momento que não tem volta, né? Que não tem mais como restaurar um casamento. E justamente esse é o ponto. Haverá um momento onde não tem mais volta. E aqui eu separei um trecho da lição que fala sobre essa ideia, que diz assim: quando este mundo chegar ao ponto em que os corações estiverem tão endurecidos que não exista mais arrependimento, não haverá sentido em dar continuidade à história da Terra e ao sofrimento desenfreado do pecado. Né? Então, o momento sem volta é o momento onde a humanidade está com o coração tão endurecido que não se arrepende mais, de estar distante do Criador, que não tem mais arrependimento. Como não tem mais arrependimento, não tem mais o porquê, né, Deus continuar tentando buscar aquela pessoa, porque não haverá mais arrependimento, o coração está endurecido, não tem mais ali chance dessa relação ser restaurada, né? Então haverá um momento onde Deus dará um basta a, a essa prostituição espiritual. E aqui em Apocalipse 19, verso 1 e 2, né, fala sobre essa ideia, diz assim: e depois destas coisas ouvi no céu como que uma grande voz de uma grande multidão que dizia: Aleluia, salvação e glória e honra e poder pertencem ao Senhor nosso Deus, porque verdadeiros e justos são os seus juízos, pois julgou a grande prostituta que havia corrompido a terra com sua prostituição, e das mãos dela vingou o sangue dos seus servos. Então haverá um momento onde a prostituta será julgada, né? Um momento onde haverá o julgamento da prostituta que se corrompeu a terra com a sua prostituição. É o momento do basta, é o momento que não tem mais volta, não tem mais arrependimento, né? Não tem mais chance da restauração desse casamento. Né? E que nós possamos, então, estar do lado do nosso Criador nesse momento. Que possamos ser aqueles que estarão do lado do Criador, né? Aceitando entrar nesse relacionamento, aceitando entrar nesse casamento, né? Nessa aliança com o nosso Criador, para que nós não estejamos do lado da prostituição, né? Da prostituição espiritual, da corrupção. Né? Que Deus possa te abençoar e te dar forças para estar do lado dele, né? Estar do lado do nosso Criador no grande dia. Que Deus te abençoe. Mais uma vez foi um grande prazer estar aqui com você. Espero que esse resumo tenha sido útil para você. E a gente se vê então no próximo estudo, na lição número 4, na semana que vem. Até lá!